sobre algumas dúvidas, das principais das dúvidas que a maioria das pessoas tem em relação à profissão de propagandista. Eu vou mencionar um pouco sobre como funciona essa profissão, o que é que esse propagandista faz no dia a dia. Eu vou mencionar um pouco quais são os benefícios, o que é que você vai ganhar, como é que sua vida vai mudar. E eu vou te dizer exatamente 2 pré-requisitos básicos que você precisa ter para entrar na indústria farmacêutica. São 2 pré-requisitos. É simples. E se você está na dúvida se funciona para você ou não, eu vou te esclarecer nessa live de hoje, beleza? Então sejam muito bem-vindos, né, a mais uma live aqui do Carona IF. Literalmente, 7h40, você está indo para o seu trabalho atual aí, imagino. Não sei se você está desempregado e está em casa, mas enfim, geralmente a ideia é essa, é que eu te dê uma carona em direção à indústria farmacêutica. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu estava nessa jornada, né, de buscar me tornar propagandista, eu sempre ficava procurando oportunidades de me relacionar com propagandistas e eu sempre ficava à procura de oportunidades, não apenas no LinkedIn, mas ficava procurando oportunidades no site de vagas. Era essa a minha busca, porque eu sabia que eu precisava conquistar uma entrevista. Se eu não tivesse o direito de ser ouvido, se eu não tivesse conquistado uma entrevista minimamente, nada serviria eu saber tanto sobre o processo seletivo, eu saber tudo sobre a profissão, eu saber tudo sobre como fazer uma propaganda médica. Apesar de eu não saber tudo sobre essas áreas, mas enfim, eu estava ali aprendendo, me desenvolvendo, estudando bastante, estava procurando e não tinha tanto conteúdo na internet disponível na época, né? Enfim, na época lá em 2015 você realmente tinha que dispor ali talvez de um conselho de algum amigo que já é propagandista, ouvir como é que ele fez a jornada dele, e eu estava o tempo todo buscando essas pessoas e me interessava muito pela jornada deles. Eu tinha um amigo chamado Levi na faculdade, a gente fazia a faculdade de economia junto, e na época ele já era propagandista. Assim que ele entrou na faculdade, ele conseguiu um estágio de propagandista, e eu lembro muito bem que o Levi, ele já tinha carro na época, era um sonho para mim ter carro, eu ia de ônibus para a faculdade, imagina aí, eu ia para o trabalho 1 hora, 2 horas mais ou menos para ir para o trabalho. Depois 1 hora do trabalho para a faculdade. Da faculdade para casa mais 1 hora. Ou seja, eu levava aí 3 a 4 horas de ônibus, né? Lotação lotada, literalmente. Nos horários de pico, os ônibus são bem cheios. Você anda ali muitas vezes num calor da poxa. Aqui em Recife é muito calor. E, velho, era muito interessante porque eu sonhava em ter carro. E toda vez que eu chegava na faculdade, que eu ia conversar com o Levi, eu ficava interessado em saber um pouco sobre como é que ele fazia, o que é que ele fez para entrar na indústria farmacêutica. Como é que era a jornada dele, o que é que ele fazia no trabalho, como é que ele fazia para ter uma renda tão maior. Eu na época ganhava R$700 mais ou menos e no estágio, e isso era de longe pouco suficiente para eu comprar um carro. Enfim, eu não podia contar com o apoio financeiro dos meus pais. Na época a situação lá em casa não era nada fácil e eles não podiam dar entrada no carro para eu pagar uma prestação de R$400 ou algo do tipo. Eu não podia, simplesmente não podia. Então eu não tinha carro e o Levi já tinha carro e eu ficava, caramba, como assim? Como é que pode? Um outro amigo muito precioso lá da minha igreja, que também entrou na indústria farmacêutica muito cedo, e a história dele é muito curiosa. Ele cadastrava currículos nos sites de vagas, mas ele também cadastrava currículos nos sites das empresas. E foi nesse cadastramento de currículo dele, nos sites das empresas, que ele foi chamado para uma entrevista. Ele fez a entrevista e passou como estagiário também, na época ele fazia faculdade. E foi muito curioso porque ele também começou a ganhar muito bem. Um estagiário na indústria farmacêutica ganha, sei lá, seus R$2.500, R$3.000 às vezes. Então, nada mal, né, para um estagiário. Trabalhar ali 6 horas ou algo do tipo. Mas depois ele foi sendo promovido. Hoje ele está lá em São Paulo, numa grande indústria multinacional, num cargo de alto escalão da indústria farmacêutica. Eu considero que a carreira dele foi simplesmente brilhante. O irmão dele também faz parte da indústria farmacêutica, também tem uma carreira brilhante, o André. E são 2 pessoas que eu admiro muito. Mas na época, quando o Marcos, né, ele estava como estagiário ainda, eu lembro que um dia ele chegou lá na igreja, eu estava fazendo alguma coisa, ensaiando, ou estava me preparando para alguma coisa, e ele chegou lá, muito bem arrumado, muito bem vestido, e eu fiz, bicho, e aí? Como é que é o teu dia a dia? E ele começou a me explicar. Ele começou a me explicar como é que era o trabalho dele, e aquilo começou a me fascinar, velho. Eu comecei a ficar fascinado. Eu comecei a entender, velho, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero fazer, não só pela renda, não só pela remuneração alta, não só pela possibilidade de ter um carro, mas também porque esse exercício profissional é muito interessante, me instigava muito. Então, basicamente, o que é que um propagandista faz? Um propagandista, ele
visita médicos. Essa é a essência da propaganda médica. Essa é a essência da sua função. Por que que ele existe, né, Gabriel? Primeiro vamos entender por que um propagandista existe. O propagandista existe porque existe uma grande indústria, né, a indústria farmacêutica, é uma grande indústria que investe bilhões de dólares todos os anos, isso no mundo, todos os anos, em pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, novas soluções para doenças e enfermidades conhecidas. Então, por exemplo, nesse exato momento do coronavírus, né, do auge do coronavírus, com certeza existem vários laboratórios de pesquisas governamentais e privados das indústrias farmacêuticas desenvolvendo talvez uma vacina para o coronavírus. Assim como a gente desenvolveu, as indústrias farmacêuticas tiveram mérito e desenvolveram uma vacina para o H1N, né? Enfim, você lembra aí da gripe que assolou o mundo há alguns anos atrás, que foi o H1N1, acho que foi essa a gripe, e desenvolveram-se uma vacina para essa gripe. Assim também estão desenvolvendo nesse exato momento uma vacina rapidamente contra o coronavírus. E provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter essa vacina disponível. E é óbvio, essa vacina, ou quem criou essa vacina, vai poder patenteá-la e vender para todos os governos. Então, a busca é por trazer soluções rápidas. É óbvio que tem um interesse financeiro e não tem nada de ilegítimo nisso. Que bom que tem um interesse financeiro, porque isso faz com que eles possam apoiar de forma mais substancial os pesquisadores. Ou você acha que é barato ter um biomédico ou um farmacêutico desenvolvendo uma droga por anos e anos ali? Você passa talvez 5 a 10 anos para desenvolver um fármaco, uma equipe de pesquisadores ali, doutores, formados em doutores, né, literalmente formados num doutorado ou algo do tipo, e eles precisam de um salário mensal. E eles precisam de materiais para fazer os testes. Tudo isso envolve dinheiro. Então é óbvio que a contrapartida desse investimento é que vai haver muito lucro quando for patenteado uma dessas substâncias. Então a indústria farmacêutica tem essa necessidade, ele tem esse campo de atuação que é extenso, né? Vez ou outra nós vamos descobrir uma nova doença ou algo do tipo. Ainda tem muitas coisas a se descobrir, principalmente com relação a doenças oncológicas de câncer. Ainda tem muitas coisas a se descobrir em relação a doenças neurológicas, né? O ELA, esclerose lateral amiotrófica. Existem várias outras doenças neurológicas degenerativas que ainda não têm tratamentos muito firmes e são tratamentos caros. O de oncologia, por exemplo, tem medicamentos que são 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, enfim. É quase um carro todos os meses. E como é que nós podemos desenvolver uma droga como essa, né? A indústria farmacêutica faz isso. Só que a indústria farmacêutica ela precisa comercializar. É onde ela vai lucrar. Toda empresa ela tem o interesse de lucrar. Se ela não lucra, ela não cresce. Olha, eu estou gravando aqui essa live com o celular da Apple, né? E se a Apple não lucrasse, ela não poderia crescer. Simples assim. Tão simples quanto isso. Então, para ela lucrar, ela precisa desenvolver um bom produto. Ela precisa desenvolver pesquisa, desenvolvimento, nova tecnologia. Só que ela precisa também de uma área comercial, de um marketing. Só que, se você pensa aí comigo, de forma simples, a indústria de cosméticos, né, que é uma indústria que fatura semelhante ali à indústria da indústria farmacêutica, né? A indústria de cosméticos, ela pode se apoiar fortemente na publicidade em massa. O que isso significa, Gabriel? Ela pode investir milhões de reais, milhões de dólares todos os anos em propagandas, por exemplo, na televisão, nos comerciais televisivos, em propagandas em televisão fechada, em propagandas na internet, em propagandas no Faustão. Eles podem contratar, por exemplo, sei lá, a J.Lo, né, a Jennifer Lopez para fazer uma propaganda para eles, ou a Gisele Bündchen. São rostos conhecidos no mundo inteiro e que vão ser ali as representações, as bandeiras daquela marca. Então a indústria de cosméticos ela pode investir nesse marketing em massa. A indústria farmacêutica não pode fazer isso. A indústria farmacêutica é proibida por lei de fazer divulgação ou publicidade em televisões. Existem alguns produtos que são cosméticos, algumas indústrias farmacêuticas produzem cosméticos, produzem produtos que não necessariamente precisam de receita médica, então esses produtos eles podem fazer propaganda na televisão. Só que a maior parte da renda, do faturamento das indústrias farmacêuticas vem de produtos prescritivos, ou seja, são produtos que você só tira lá na farmácia através de receita. Sei lá, uma amoxicilina, que é um antibiótico, né? Antibiótico aqui no Brasil está estabelecido por lei que antibióticos você precisa de receita médica. Então, para eu comprar um antibiótico na farmácia, eu preciso ir antes no médico. Então, para a indústria farmacêutica incentivar ou mobilizar o médico a prescrever a sua marca específica, porque ele não tem interesse nenhum em que o médico prescreva amoxicilina, chegue lá na farmácia e compre o genérico.
Aquele laboratório ali que desenvolveu anos de pesquisa, ele tem interesse que o médico prescreva lá. Sinote. Sinote é o nome, né, de um produto da Eurofarma, que é a junção de sinusite com otite. Então, Sinote. São as duas principais indicações para amoxicilina, né? Sinusite e otite. Então, Sinote é um produto, é uma marca. Então, o interesse da indústria farmacêutica como a Eurofarma, que desenvolveu anos de pesquisa para desenvolver o Sinote, é que o médico prescreva, ao invés de ser amoxicilina, prescreva Sinote. E como é que ele vai fazer isso? Aí surgiu a profissão de propagandista, uma profissão registrada por lei, tá? Propagandista vendedor, não é um representante de medicamento simplesmente, você não vai ser necessariamente contratado como uma MEI, isso pode acontecer, algumas indústrias ainda agem dessa forma sim, só que a maioria das indústrias preferem o regime CLT, que é um regime que previne um pouco mais a própria indústria e o trabalhador de possíveis contratempos judiciais. Então, a maioria das indústrias farmacêuticas contratam em CLT. E na CLT, o nome da profissão que foi estabelecida por lei, que você vai ter lá, que está na minha carteira de trabalho também, é propagandista vendedor. O propagandista vendedor, ele é um representante de medicamentos. Ele vai representar os medicamentos diante do médico. O propagandista vendedor, ele tem a função de receber todo o conteúdo da indústria farmacêutica, todo o material preparado, todo o marketing, como apresentar, porque veja, existem duas formas de contar uma mesma história. Se eu contar para vocês a história do Senhor dos Anéis ou de Star Wars, provavelmente vai ser muito menos interessante do que a forma como o George Lucas, que é o criador do Star Wars, ou como o Tolkien, que foi o criador do Senhor dos Anéis, contaram essa mesma história. Então você pode contar uma história, você pode propagar um produto de uma forma ou de outra. De uma forma simples, vai lá, você precisa desse medicamento, toma aí. Ou você pode contar de uma forma espetacular, extraordinária, uma forma que seja a melhor versão dessa história. Então, os laboratórios, as indústrias farmacêuticas têm uma equipe de marketing, né, que geralmente são ascensões ali de propagandistas. Pessoas que conhecem as necessidades de um propagandista, que conhecem a interação muito bem com o médico. Então essas pessoas que não necessariamente são formadas em marketing ou algo do tipo, com certeza elas têm especializações nessa área, mas elas fazem ali um marketing voltado para o médico. Como é que o médico vai interagir com o propagandista durante 5 minutos? Literalmente, um propagandista geralmente tem 5 minutos para interagir com o médico. Uma vez a cada ciclo, ou seja, uma vez por mês, de modo geral, você vai visitar aquele médico ali. E você vai ter 5 minutos para gravar o nome daquela medicação no coração e na mente do médico. Para que o médico diga assim, caramba, faz sentido eu prescrever o Sinote. O Sinote é mais barato, o Sinote não tem lactose, o Sinote tem um gostinho muito agradável para crianças. Se eu sou pediatra, eu me preocupo que a criança vai tomar uma medicação ruim ou boa. Porque se você é pai, você sabe que é muito difícil dar uma medicação para uma criança que não quer tomar. Porque a medicação é ruim pra cacete. Então, eu me preocupo que o sabor seja bom. Se o sabor for bom, para o médico é uma vantagem, porque eu vou prescrever para o meu paciente vai voltar feliz para mim, dizendo assim, doutor, ele tomou muito fácil essa medicação, foi ótimo, não tive problemas. Então, o meu paciente está feliz, eu também estou feliz. E para eu estar feliz, é bom que, para um produto pediátrico, né, o sabor seja interessante, um Abrilá da vida, ou um Torante, que o sabor é gostosinho, ou um Bronquivita, que o sabor também é agradável, não sei, um xaropes, são xaropes. Então, se você tem filho, você sabe que existe essa necessidade. Então a indústria farmacêutica vai preparar toda aquela medicação e todo o discurso daquela medicação para, de fato, de forma íntegra, propagar todas as características e benefícios. No caso de um produto xarope, um produto que é, enfim, suspensão, né? Você vai colocar um líquido ali dentro, você vai mexer, chacoalhar ali dentro de um frasco e aquele líquido ali virou um xarope. E você vai dar para o seu filho através de uma seringa ou através de um copinho, aqueles copinhos medidores. Se você faz isso, né, e o xarope, ele tem um sabor agradável, ele tem diferenciais que são ausência de lactose para crianças que são intolerantes ou têm alergia à proteína do leite ou algo do tipo. Se ele, por exemplo, é um xarope que tem rápido início de ação, se ele é um xarope que você só precisa dar uma vez para o seu filho por dia, durante 7 dias, ou seja, isso é a posologia do medicamento, isso parece ser uma vantagem muito grande na hora para o médico prescrever. Então o propagandista, ele basicamente faz o quê? Ele propaga, ele recebe essa instrução dos laboratórios, das indústrias farmacêuticas que eles foram contratados. Você vai estudar muito. A rotina de um propagandista é uma rotina de estudo, gente. Então se você não gosta de estudar sobre anatomia, fisiologia, sobre farmacologia, sobre mecanismo de ação dos medicamentos, para por aqui, desista da profissão. Ah não, Gabriel,
eu quero tanto receber bem, eu quero tanto trabalhar com algo digno, com algo que vai possibilitar uma mudança de vida para minha família, que eu vou me esforçar. Mesmo não gostando, eu vou me esforçar e eu quero isso para minha vida. Ótimo, é uma decisão. Agora, você sempre tem que ter consciência que você vai se esforçar muito. Um propagandista se esforça todos os meses. No começo da vida de um propagandista, quando ele é neófito e ele entra na indústria farmacêutica, ele vai ter que estudar pra cacete, velho. Só que o bom é que você vai ter todo o material disponível para a indústria farmacêutica. Você vai ter treinamentos em vídeo, você vai ter treinamentos presenciais, você vai ter treinamento. Você vai aprender muito com esses treinamentos. Por que você acha que eu trago tanta didática aqui para os nossos vídeos, para as nossas lives, o nosso treinamento presencial, os nossos treinamentos online? Enfim, porque eu aprendi como se treina. E quem me deu isso foi a indústria farmacêutica, foi incrível. Eu me desenvolvi muito como profissional e como ser humano dentro da indústria farmacêutica. E todo propagandista se desenvolve muito, não apenas financeiramente. Mas a função requer isso. Você vai precisar estudar porque você vai apresentar uma medicação que você domina para um médico que é especialista naquela substância. Ele se especializou na doença, ele sabe diagnosticar uma doença, ele sabe eliminar os critérios para diagnosticar você e dizer assim, olha, você está com sinusite. Ele sabe quais são os exames necessários, ele sabe interpretar o exame e ele sabe também qual é a medicação específica para tratar a sinusite. O que é que você tem que fazer? Você tem que propagar para o médico aquela medicação para sinusite, otite ou qualquer que seja a doença e você tem que propagar muito bem. A tal ponto do médico dizer, caramba, eu preciso prescrever o Sinote. Ou eu preciso prescrever o Novamox, que é o da Axê, né? Enfim, Novamoxicilina. Então, Novamox ficou aí. É o nome da medicação da Axê, que é a amoxicilina. Então, assim, você precisa entender isso, que você vai propagar para alguém que é especialista. Alguém que vive num nível de vida muito interessante, que é o médico. Então, para você fazer isso bem, você precisa estudar muito. Agora, Gabriel, essa é uma dúvida que é simples e que acontece muito, tá? Eu preciso, então, ser formado em farmácia? Não, não precisa. Porque a função do propagandista é uma função de vendas. Se você é formado em farmácia, você vai ter uma vantagem em relação às outras pessoas. Você vai ter uma facilidade maior em conhecer aquela substância específica. Você vai ter uma vantagem maior em já conhecer um pouco sobre mecanismos de ação, em já saber um pouco sobre fisiologia e anatomia. Você já vai ter uma noção mais sobre a área de saúde. Massa, maravilha, não tem nenhum problema com isso. Só que em contrapartida você pode ter uma grande dificuldade, que é você não ter experiência com vendas. Ou você não ter uma desenvoltura comercial na hora de vender para o médico. Na hora de ir na farmácia e fazer uma propaganda para os balconistas. Então vamos voltar aqui. Você não precisa ser formado em farmácia. Você não precisa ser formado em saúde. Pode ser uma vantagem? Pode. Mas pode ser uma desvantagem também do ponto de vista comercial. Ah, Gabriel, eu sou formado em administração e eu tenho uma boa postura comercial. Pode ser uma vantagem? Pode. Em contrapartida, você vai ter uma desvantagem, que é você vai ter que estudar muito mais que os outros, mas está tudo bem. Mas não é um pré-requisito ser formado em farmácia, não é um pré-requisito você ser formado em administração. Eu, por exemplo, eu fazia faculdade de economia na época. Eu fazia faculdade de economia, olha que coisa nada a ver com a indústria farmacêutica. Não tem muito a ver com a área comercial e não tem muito a ver com a área de saúde. E mesmo assim, tudo na minha vida me inclinou para que eu desenvolvesse eloquência, para que eu tivesse uma postura comercial, para que eu demonstrasse isso diante do recrutador e ele pudesse dar um voto de confiança me contratando. É isso que você tem que fazer. Então, economia, Maria Eduarda fez direito, o Rafael fez administração, eu acho que foi administração que o Rafael fez, mas enfim, tem vários outros alunos meus que entraram na indústria farmacêutica sem ter necessariamente uma graduação em saúde. Na verdade, nenhum deles tinha graduação em saúde até agora. E tá tudo bem. Afinal, tem poucos alunos, na verdade. Entraram nessa última turma agora alguns alunos que são formados em farmácia, alguns alunos que são formados em saúde, e tá tudo bem. Então, a minha missão é ajudar essas pessoas a desenvolverem uma área comercial boa, uma interação interessante, uma eloquência na hora de falar, uma postura que vai levar eles a convencerem o recrutador de que, de fato, vale a pena contratar eles. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer. O que é que nós temos que fazer de forma essencial? O propagandista, ele acorda cedo, ele arruma... Vamos começar a rotina de propagandista. O que é que ele faz no dia a dia? Ele arruma a mala do carro com as amostras grátis. Você lembra lá que o propagandista ele deixa as amostras grátis diante do médico, né? Então ele arruma a mala do carro com as amostras grátis e com material promocional. Às vezes é um guideline científico, é um material que a indústria preparou para que pudesse atualizar o médico cientificamente sobre aquela substância, sobre aquele produto. Então você vai lá preparar um material promocional para você entregar para o médico. Você preparou a mala do carro, tá tudo organizadinho? Legal. Material promocional tá lá, as amostras estão lá, a sua pasta de trabalho, né, a sua Catarina, né, que nós chamamos, os propagandistas chamam
aquela pasta preta ou marrom, seja qual for a cor, de couro, onde você bota as amostras grátis, nós chamamos aquela pasta de Catarina, né? A Catarina dos propagandistas. E aí, o que é interessante é que você vai arrumar a mala do seu carro ali. Depois, você em casa vai preparar o seu roteiro do outro dia. Então, amanhã, eu vou visitar quais médicos? Quais são os médicos que eu vou visitar de 7 horas da manhã? De 7h30, você vai entender melhor isso. De 8 horas, qual é o médico que eu vou visitar? Eu, por exemplo, colocava um médico a cada 30 minutos, era a média. Às vezes eu saía do médico em 10 minutos. Eu chegava e ele me recebia. Às vezes tinha médico que eu passava 1 hora e meia esperando ele. Certo? Então tinha médico que eu passava 1 hora, eu ia esperar mais 1 hora, porque de repente ele não me recebeu, a secretária disse, ó, só daqui a 1 hora. Então eu ia para outro médico e voltava para ele depois, ou voltava outro dia. Então esse roteiro aqui, ele precisa estar muito bem ajustado na cabeça de um propagandista. Esse geralmente é o ouro que vai garantir ao propagandista uma grande performance, é o roteiro. Depois do roteiro, ele vai dormir. Acorda no outro dia cedo, sei lá, umas 5h30 da manhã, 6 horas, faz a rotina que ele tem que fazer de manhã e sai para o trabalho às 6h30, 6 horas. Para chegar no trabalho cedo, por quê? Anote isso, propagandista que é essencial. Propagandista que é essencial para as indústrias farmacêuticas. Propagandista que gera resultado, ele chega cedo no campo. Não é uma regra, tá, gente? Mas geralmente, os propagandistas que têm uma grande performance, um grande resultado financeiro, um grande resultado de crescimento profissional e trazem resultado para a indústria, são aqueles que chegam cedo. Por quê? Uma vez eu ouvi do meu gestor dizendo isso. Era o meu gerente regional, ele dizia assim, quem chega cedo bebe água limpa no poço. Né? Antigamente você ia buscar água no poço e se você chegasse cedo, você ia pegar uma água fresquinha, geladinha, boa, limpa. Quando ia chegando ali no final da manhã, você já estava pegando água, enfim, água barrenta. Literalmente é isso. Então, assim, você precisa ter essa consciência. Quem chega cedo bebe água limpa. Então, se você quer grande performance, se você quer gerar resultado para a empresa, você tem que chegar cedo no campo. Então, o propagandista de alta performance, ele chega cedo, 7 horas. Eu visitava médico, por exemplo, a cada 30 minutos, era a minha média, e eu tinha uma meta diante da empresa de visitar 16 médicos por dia e 3 farmácias. Sim, o propagandista, algumas indústrias requerem que você visite farmácias. Como assim, Gabriel? Se você entender a cadeia de consumo da indústria farmacêutica, ela produz a medicação, ela vende para a farmácia, ok? Ela vende para a farmácia essa medicação ou para distribuidores que vão vender para farmácias menores. Então, se você conhece a drogaria Raia, ou Drogazil, ou Pague Menos, você sabe que a indústria farmacêutica ela vende diretamente para essas farmácias. E para as farmácias menores, do Seu João, da Dona Maria, da esquina ali, que tem uma farmácia só pequena, ele é o dono da farmácia, geralmente esses donos de farmácias compram de distribuidores. Esses distribuidores, eles compram diretamente da indústria. Então a indústria vendeu para esses dois. Só que entra outro canal aqui. A indústria agora precisa preparar o seu time de vendas, já que eles não podem investir em propaganda na televisão. Eles precisam preparar o seu time de vendas para que o seu time de vendas visite os médicos e visitando os médicos, olha que interessante, os médicos possam prescrever para os seus pacientes aquela receita. Prescreveu a receita, o paciente sai do consultório médico, sai do hospital, sai da clínica e vai aonde? Na farmácia do Seu José, da Dona Maria, na Pague Menos, na Drogazil, na Drogaria Raia. Então ele foi lá e disse, ó, eu quero esse medicamento aqui. Então ele comprou, foi no caixa e pagou aquela medicação. A farmácia lucrou com aquilo. Tem uma margem, né? Ela compra por um preço X e vende por 2X, algo do tipo. Então, a farmácia lucrou com aquilo. Lucrou. Então ela fez assim, poxa, a gente está acabando o estoque daquela medicação. O que é que a gente vai fazer? A gente vai comprar mais da indústria farmacêutica. E assim você vai girando a cadeia de consumo da indústria farmacêutica. A cadeia de consumo do mercado de propaganda médica é exatamente esse. Você vai propagar para o médico vai atender os pacientes vão sair com a receita, vão para a farmácia, vão ser atendidos por um balconista, vão ser atendidos por um farmacêutico, pelo gerente da farmácia, pelo dono da farmácia que for, vão sair pagando o medicamento ali com aquela caixinha de medicação. Aquela caixinha que é o seu produto. Então eles saem de lá, o dono da farmácia ficou feliz, lucrou com aquele produto, ele vai comprar mais. Então basicamente é isso. Então essa é a cadeia de consumo. Então, entendendo essa cadeia de consumo, você precisa ligar as pontes. Algumas indústrias farmacêuticas como a Eurofarma, a EMS, alguns outros, pedem para que você visite os médicos, esse é o seu principal trabalho, mas também pedem para que você visite algumas farmácias, para que você veja o estoque das medicações, para que você possa verificar o preço dessas medicações naquelas farmácias específicas, para que você possa interagir com os balconistas, para que os balconistas não troquem a receita. Depois eu vou explicar mais sobre isso.
para que os balconistas possam vender de fato a sua medicação quando chegar com a receita, para que os balconistas possam saber quais são os diferenciais da sua medicação. Então, muitas vezes, eu fazia treinamentos com os balconistas. Eu falava com o gerente da farmácia e eu pedia permissão para fazer, naquela hora onde tinha toda a equipe, eu fazia com um grupo, eu levava um bolo, uma Coca-Cola, era uma estratégia comercial interessante. Eles ficavam muito gratos a mim, eu levava coxinha, algo do tipo. Eu juntava outros 2 propagandistas da minha equipe e a gente ia ali propagar, fazer um dia de evento, né? A gente ia gastar ali 1 hora mais ou menos, treinando aqueles balconistas, dizendo quais eram os diferenciais daquelas medicações que a gente queria que eles vendessem. Então, basicamente, o balconista ele só pode atender aquilo que vem com a receita. Só que muitas vezes o balconista vai dizer o quê para você? Você sabe disso. Você quer um genérico? E aí, se o paciente que saiu com a receita, suado, eu suei para que o médico pudesse prescrever o meu medicamento, a minha marca. Ele prescreveu. O paciente chega lá na farmácia e o balconista troca a minha receita. Como assim troca a receita, Gabriel? Ele pega a minha receita do Sinote e ele vende uma amoxicilina genérica. Eu lucrei com aquilo? Não. Eu ganhei uma receita importante. O propagandista ele é avaliado pelo número de receitas que ele gera e também pelo resultado financeiro. Só que o meu resultado financeiro continua o quê? Estável. Por quê? Continua 0. Porque eu não vendia aquela medicação. O balconista, ele meio que trapaceou comigo. Ele vendeu uma medicação que não foi a que o médico prescreveu. Inclusive, isso tem alguns riscos, tá, gente? Não é todo genérico que eu garanto, na minha humilde opinião, bioequivalência com produtos éticos, tá? Pequenininha a nossa garrafa, né? Mas vamos nessa, pra gente se hidratar e manter a voz aqui até o final. Então, se você tá curtindo aqui essa live, deixa seu comentário se você tá curtindo, manda um coraçãozinho aí, que eu fico feliz, eu fico entendendo que você tá interagindo, tá entendendo o que eu tô falando, e você tá entendendo como é que funciona a cadeia de consumo da propaganda médica. Então, o propagandista ele existe para isso. E o dia a dia dele é esse. Então, eu visitava os médicos e, depois de cada médico, eu preciso ir lá no meu iPad, o iPad que eu uso para passar os slides, né? Você recebe um conjunto de slides, onde você vai propagar aquelas medicações. Valeu, galera. Boa, tá mandando coraçãozinho aí, isso é bom. Então você vai ter ali o conjunto de slides, tá? Você tá passando pro médico, você propagou, você foi eloquente, você foi convincente, você seguiu aquelas regrinhas básicas de persuasão que a indústria farmacêutica te deu. Então você foi lá e propagou, você desenvolveu um relacionamento bom com o médico. Sim, para desenvolver um bom relacionamento com o médico, você precisa ter um bom relacionamento com as secretárias, isso é muito importante, tá, gente? As secretárias e os secretários dos médicos são a sua porta de entrada para eles. É basicamente isso que vai ser determinante se você vai esperar 1 hora ou se você vai esperar 10 minutos. É a secretária. Então existem secretárias que vão gostar de você, você vai desenvolver um bom relacionamento, uma boa amizade com elas e vão te colocar para dentro. Então para isso existem algumas estratégias comerciais para você desenvolver um bom relacionamento com as secretárias, né? Lembrar do nome delas, lembrar da data de aniversário, lembrar do dia da secretária, datas especiais, você levar uma lembrancinha, sei lá, um sonho de valsa. Isso não custa nada, tá, gente? Você vai estar ali desenvolvendo um relacionamento com as pessoas. Você vai estar ali desenvolvendo um relacionamento com elas que vão ser a porta de entrada para você entrar no médico. E claro, lembrar do nome do médico, lembrar daquilo que ele gosta. Isso tudo é um rapport. Isso tudo, quando você fala de vendas, você tem que desenvolver rapport com o seu cliente. Não existe nenhuma maneira de você desenvolver um rapport melhor com o seu cliente se você conhecer ele. Conheça o time do seu médico, conheça a data de aniversário do seu médico, conheça, sei lá, o que é que ele gosta, quais são as datas mais importantes para ele. E tem maneiras de você cascavilhar isso, de você conhecer isso, né? Você não pode ser invasivo. Primeiro encontro, o cara já está perguntando, doutor, qual é a data do seu aniversário? Doutor, o senhor gosta de quê? Qual é o seu time? Não é um interrogatório. Você está ali para gastar 5 minutos e fazer uma propaganda médica eficiente para que o médico prescreva o seu produto. A partir do momento que você vai desenvolvendo aquele relacionamento mês a mês com o médico, você vai descobrindo algumas coisas dele. Então tinha médicos, por exemplo, que me falavam da família, mostravam foto das viagens, eles falavam que a filha tinha passado no vestibular, elas falavam que os filhos tinham passado no vestibular de medicina, estavam muito felizes, e eu comemorava com eles. Então isso tudo vem de um relacionamento. E sim, vendas tem muito de eficiência, tem muito de números, você precisa analisar os seus números, precisa saber quais são as estratégias, você precisa dominar tudo sobre as medicações que você propaga, só que tem muito de relacionamento. Eu diria que 40% da venda com relação aos médicos, do seu convencimento, é relacionamento. 40% é relacionamento. Agora, claro, se você tiver um bom relacionamento e você for incompetente na propaganda médica, o médico não vai prescrever o seu produto. Então isso precisa ficar claro para você. Relacionamento
mas também envolve competência, beleza? Então assim, você precisa desenvolver um bom relacionamento. Então eu visitava os médicos, a minha meta pessoal pro dia era de 18 médicos. Então quando eu começava de 7 horas da manhã, 7, 7 e meia, eu tinha visitado o primeiro médico. 8 horas eu tinha visitado o segundo. 8 e meia eu tinha visitado o terceiro. 9 horas eu tinha visitado o quarto. 9 e meia eu tinha visitado o quinto. 10 horas eu tinha visitado o sexto. 10 e meia eu tinha visitado o sétimo. 11 eu tinha visitado o oitavo. 11 e meia o nono e meio-dia o décimo. Então, geralmente, até meio-dia eu gostaria de ter visitado... Minha meta era não visitar 10 de manhã. Eu sempre pensava que se eu visitasse 10 de manhã, de tarde ia ser muito mais fluido. Então, tinha algumas manhãs que eu me esforçava mais e visitava 12. Isso acontecia. E aí, minha tarde ia ser muito mais tranquila, porque eu ia poder visitar ali mais uns 6 e ia bater a minha meta pessoal, que era de 18 médicos. Então, minha meta pessoal era de 18. A meta que a minha indústria pedia era de 16 médicos. Eu era muito bem remunerado para isso, tá? Então, 16 médicos não é fácil, é muito médico. Então, tem algumas indústrias que vão pedir 15, tem algumas indústrias que vão pedir 12, e tá tudo bem. 16 médicos é um desafio, só que a Eurofarma me remunerava muito bem para eu não reclamar disso. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu disse assim, caramba, eu recebo exatamente ou justamente aquilo que eu mereço. Tipo assim, nos outros empregos eu meio que tinha a sensação de que eu trabalhava mais do que eu ganhava, sabe? E se você está cansado disso, eu acho que a indústria farmacêutica é um bom caminho para você. Se você está cansado de receber menos do que você realmente entrega, a indústria farmacêutica você finalmente vai ter essa sensação de, velho, eu recebo o que eu mereço, eu recebo até mais. Velho, eu recebia com 23 anos 10 mil reais por mês, pô. 10 mil reais por mês, eu não gastava um centavo com carro, ticket de auxílio combustível, auxílio lava-jato, auxílio manutenção, carro era da empresa, eu não gastava um centavo com plano de saúde, eu não gastava um centavo com plano odontológico, eu tinha seguro de vida, no caso minha esposa, quando eu morresse, se eu morresse de acidente de trabalho, alguma coisa do tipo, eu pegava estrada, então eu podia realmente morrer, tá? Por acidente. Ela ia receber 24 meses do meu salário. Tudo bem, ela ia ficar viúva, não ia ser muito agradável, ela não desejaria isso, ela me ama, realmente, mas ela ia viver um luto muito bem abastecida, né, financeiramente. Não ia ter estresse financeiro por 2 anos, pelo menos. E, inclusive, ia ser um recurso bom para ela sustentar e, de repente, desenvolver, pagar uma faculdade para ela, ou, de repente, fazer uma especialização para poder voltar para o mercado de trabalho ou algo do tipo. Enfim, se esse fosse o caso, né? Então, seguro de vida, eu tinha previdência privada. Todos os meses a indústria farmacêutica Eurofarma depositava R$300 na minha previdência privada. R$300 a mais, tá? Não descontava do meu salário, não. Outra coisa que eu tinha reconhecimento no trabalho, né? Vez ou outra, nos treinamentos, eu ganhava o título de ter sido o aluno destaque daquele treinamento. Todos os meses a Eurofarma fazia treinamento e tinha essa premiação, que era um troféu. E eu colecionei alguns, e isso foi muito bom para mim. Reconhecimento, você tem um ambiente muito límpido, muito claro, muito honesto, um ambiente onde as pessoas estão te apoiando, não tem aquele ambiente de pisar para trás, pisar em você, um ambiente hostil de banco, por exemplo, coerção, você tem que bater meta, quase socando a sua cara. Isso não existia na indústria farmacêutica. Você tem que bater meta, tem que, mas vamos fazer juntos. Então isso acontecia bastante. Era um ambiente muito massa, muito virtuoso. Um ambiente de amizade, um ambiente onde a gente conhecia as famílias uns dos outros. Era muito massa. Era muito incrível, tá? Desfrutar de tudo isso. E uma coisa que me marcou muito é que, além de tudo isso, eu recebia 10 mil reais por mês. Meu primeiro ano de salário eu recebi 7 mil. Depois, no segundo ano, eu fui promovido e passei a ganhar 10 mil reais por mês. Era um salário muito bom para 23 anos, tá? Eu sustentava a minha casa, mas dava para almoçar fora, digamos assim. Vamos lá. Então, assim, são muitos benefícios, né? Eu listei alguns para vocês aqui. Mas eu diria que a profissão é muito mais bela que isso. É um exercício profissional incrível. A profissão é muito mais do que os 10 mil reais. É aquilo que você vai crescer e se desenvolver enquanto propagandista. Eu admiro muito essa profissão. Eu amo essa profissão. Só que eu passei a amar mais o empreendedorismo. Então, quando eu saí da Eurofarma, se você não sabe, eu pedi para sair da Eurofarma, com mais ou menos 2 anos de casa, eu pedi para sair porque eu queria empreender junto com a minha esposa. Minha esposa já tinha uma escola na época, uma escola aqui em Recife, de educação infantil e fundamental. E ela me chamou para trabalhar, amor, vem trabalhar comigo.
Realmente a rotina de propagandista não é fácil, era muito puxada. Eu morava distante do meu setor por opção nossa. Eu moro num bairro de condomínios, de casas. Então a gente mora numa casa muito confortável e era um pouquinho longe do meu setor. E ela disse, amor, vem trabalhar comigo, vem ser diretor aqui comigo. E eu pedi para sair, ali com mais ou menos 24 anos. Eu tinha 24 para 25 anos. Eu sei que é uma jornada muito jovem, mas o que eu posso garantir para você é que eu sou apaixonado por empreendedorismo, eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonado pela profissão de propagandista, apesar de não ser mais propagandista, eu amo essa profissão e eu amo ajudar as pessoas a terem a mesma mudança de vida que eu tive. Eu fazia isso, mesmo enquanto propagandista, mesmo sem ter o método propagandista essencial, que hoje é uma fonte de renda para mim sim, mesmo sem ter isso, eu já ajudava as pessoas a entrarem na indústria farmacêutica. Eu fazia questão de treinar elas, porque eu amo a didática, eu amo ensinar pessoas, eu amo compartilhar com pessoas. Eu já era propagandista antes de ser. Quando eu ia para um restaurante bom, eu propagava esse restaurante para as outras pessoas, de graça, porque eu amava fazer isso. Então essa é uma boa tendência para você, tá? Comece a ser um propagandista antes mesmo de você ser. Se você comer um bom bolo, numa casa de bolo específica, propague esse bolo para outras pessoas. Você fez uma festa de aniversário para o seu filho, você comprou um bolo ou uns doces em alguma coisa que você gostou muito, uma decoração que você gostou muito, propague isso para as outras mães, para os outros pais, propague. Seja um propagandista hoje. Eu era um propagandista. Ser propagandista de medicamento para mim foi fácil. Eu amava estudar, eu amo estudar, eu sou obcecado por estudar aquilo que vai me trazer resultado. Hoje eu estudo sobre empreendedorismo, sobre liderança, hoje eu estudo sobre como trazer mais didática e mais fundamentos para ajudar os meus alunos a chegarem lá. Mapas mentais, como é que eu faço para traduzir, trazer PDFs para eles. É isso que eu faço. Então percebe o valor disso tudo que eu quero trazer para vocês? O valor disso tudo é que, velho, não importa muito. Um gerente amigo meu, chamado Romerson, ele é um gerente da Eurofarma, é um cara que eu admiro muito, sempre admirei, desde que eu entrei na indústria farmacêutica. Ele não era gerente ainda, e ele se tornou gerente, está mostrando que está crescendo cada vez mais, é um cara muito competente, jovem. E o Romerson era um espelho para mim, era uma inspiração para mim, um cara muito competente. E o Romerson disse assim, Gabriel, eu sei que tem pessoas que vivem 10 anos e não vivem a intensidade de uma pessoa que viveu um ano com resultado. Um ano que foi suficiente para treinar e desenvolver a mente dessa pessoa. Eu sempre fui obcecado por entender qual era o padrão, aquilo que distinguia as pessoas que tinham resultado no processo seletivo da indústria farmacêutica e as pessoas que não tinham. E eu buscando esses recursos, buscando essas ferramentas, eu descobri isso finalmente. E eu quero propagar isso para as pessoas. Então, basicamente, essa é a minha missão. A minha missão é fazer com que todo brasileiro e brasileira que entram numa faculdade conheçam essa profissão. Conheçam que você pode conquistar um estágio que remunera R$ 2.500 por mês, R$ 3.000 por mês. Uma profissão belíssima. Quando você se formar, ou até antes disso, no final do seu curso, você vai poder entrar na indústria farmacêutica, de fato, como carteira assinada ou algo do tipo, e você vai, finalmente, ganhar seus R$ 5.000 por mês, mais carro da empresa e um monte de benefícios. É isso que eu quero que você entenda. A minha missão é fazer com que os brasileiros e brasileiras entendam isso, conheçam essa profissão, porque essa profissão é pouco conhecida aqui no Brasil. E a minha missão é fazer e desbravar e fazer com que pessoas conheçam essa profissão mais e mais, se apaixonem por ela e tenham suas vidas transformadas por ela. Você ganhando R$ 5.000 por mês, me perdoe, mas não sei se você ganha isso hoje. A chance são que você não ganha, porque 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500 por mês. 80% mais ou menos ganha menos de 1.500, acredita nisso? Então, assim, a realidade do Brasil era essa. A minha realidade era essa. Eu ganhava R$ 1.200 quando dei um salto para a Eurofarma e ganhei R$ 7.000 por mês. Mais um monte de benefícios. Então, a minha realidade era essa. A realidade de milhares e centenas de milhares de brasileiros é essa. Então, eu quero que você comece a ganhar 5 mil, que você saia, desloque desse grupo de 90%, você entre no grupo de 10%, um grupo bem exclusivo, e eu quero que você possa entrar no restaurante, comer bem com sua família, pagar a conta, ajudar seus pais. Eu quero que você possa, assim como eu fiz, eu quero que você possa pagar uma boa escola particular para os seus filhos, um bom plano de saúde, um curso de inglês de repente. Eu quero que você tenha condições de pagar um curso de especialização para você, um MBA, ou um curso de oratória, ou algo do tipo que vai te ajudar, um curso de criatividade, um curso que vai te ajudar na carreira a crescer.
que você pague isso sem dificuldade, que você pague o cartão de crédito sem ficar estrangulado com o cartão de crédito, sem virar uma bola de neve, que você trabalhe o mês todo e o dinheiro sobre no final do mês. É isso que eu quero que você faça, que você comece a investir. Pegar aquele dinheiro que sobrou e começar a juntar num Selic, começar a estudar sobre investimentos, porque um propagandista é uma coisa que ele pode fazer, depois que ele já está ali ganhando o seu salário, estudou bastante, já sabe gerar resultado, ele deve estudar sobre investimentos, porque ele ganha bem. Veja, com 10 mil reais por mês, você não consegue juntar R$1.000 ou R$2.000 por mês? É questionável, talvez você ajude muitas pessoas, talvez você realmente não consiga juntar, talvez você tenha uma família grande com 7 filhos ou algo do tipo, tá tudo bem. Mas 10 mil reais por mês é chance que você vai ter um dinheiro para comer no final de semana muito bem, num camarada camarão, num coco bambu da vida. É isso que eu quero que você experimente. Foi essa transformação que eu experimentei. E essa transformação é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Eu quero que você experimente isso. E agora eu vou falar dos 2 pré-requisitos, tá? 2 pré-requisitos, só 2 que você precisa ter para entrar na indústria farmacêutica. Você precisa ter faculdade, ou seja, você precisa ser formado em qualquer que seja o curso. Marketing. Gabriel, tecnólogo serve? Serve. É curso superior? Serve. Marketing, logística. O Heitor era formado em logística e entrou na Eurofarma. Economia, administração, sociologia. Você foi formado em filosofia, meu filho? Ótimo. Oceanografia, sei lá, design gráfico. Você se formou em... vamos colocar aqui outro curso. Sei lá, bicho. Engenharia, direito, enfermagem, fisioterapia, terapeuta ocupacional. Não importa o curso que você fez. Entenda isso. Não importa. Ciência da computação, importa você querer entrar na indústria farmacêutica. Agora, se você tem uma graduação, um grande salto para você, pré-requisito. E o segundo pré-requisito é você tem que ter CNH. Porque na função de propagandista você vai ganhar um carro e você vai precisar dirigir. Então, se você não tem CNH, se você não tem propagandista, se você não tem um curso de graduação, corre atrás dessas 2 coisas. Continua acompanhando nosso conteúdo por aqui, se é isso que você quer, mas corre atrás de algumas coisas. Velho, entra na Estácio. Entra num curso EAD, marketing, logística, seja qual for. Se você tiver que escolher um curso para entrar na indústria farmacêutica, eu recomendo que você entre num curso EAD, seja administração ou seja marketing. Eu entraria nos 2 desses cursos. Se eu tivesse que fazer um curso hoje, eu não tenho graduação, por exemplo, e eu quero entrar na indústria farmacêutica, eu ia fazer um curso de curta duração, 2 anos. Eu ia fazer um curso EAD, porque eu tenho família, eu quero cuidar da minha família, enfim, eu quero ter tempo ainda para trabalhar, eu quero ter tempo ainda para... Então eu não quero ali perder o tempo de estar de noite com minha família. Eu quero estudar as aulas de madrugada, algo do tipo. Tá tudo bem. Então eu faria um curso EAD e eu faria um curso de marketing, que tem muito a ver com a profissão de propagandista, tá bom? Então eu faria isso. Se você não tem uma graduação, corre atrás disso. Se você não tem a CNH, meu filho, tire a CNH, minha filha, tire a CNH agora. Não entre na autoescola agora, por favor, pelo amor de Deus, para abrir as portas e continue acompanhando nosso conteúdo por aqui. Mas são esses 2 pré-requisitos. Se você tem essas 2 coisas, você só precisa, sinceramente, de uma metodologia, de um mentor que pegue na sua mão e te diga exatamente o que você tem que fazer. Exatamente como você vai responder cada pergunta mínima dos processos seletivos na indústria farmacêutica. O que é que o recrutador vai me perguntar, Gabriel? Ele vai te perguntar isso. Olhando para o seu currículo, olhando para a sua formação acadêmica, ele vai te perguntar isso. Você tem que responder assim. É isso que eu faço com meus alunos. Então, 2 pré-requisitos. Você precisa ter CNH e você precisa ter uma graduação. Gabriel, não tem experiência comercial. Não tem problema. Vai ajudar, Gabriel? A experiência comercial pode ajudar. Gabriel, não tem MBA. Não tem problema. Pode ajudar, Gabriel? Tem MBA? Pode te ajudar. Não vai ser decisivo, mas pode te ajudar. Gabriel, não tem inglês. Eu também não tinha inglês, não tinha pós-graduação, eu não era nem formado ainda, eu não tinha experiência comercial significativa, enfim. Era isso. Percebe o que eu quero dizer para você? Agora você precisa ter consciência, você vai precisar se esforçar muito. E para entrar em indústria farmacêutica, você precisa primeiro entender uma coisa. Você precisa desenvolver networking com propagandistas. Porque essa é a forma mais eficaz de você ganhar uma oportunidade na entrevista de emprego. E quando você ganhar uma oportunidade na entrevista de emprego, conte comigo, principalmente meus alunos contam comigo sim, conte comigo para te desenvolver, para te ajudar e para te dizer exatamente o que você precisa fazer para entrar na indústria farmacêutica. Exatamente as perguntas e as respostas que você tem que dar. Exatamente quais são os desafios e as dinâmicas de cada etapa do processo seletivo. Eu vou destrinchar tudo isso porque eu me especializei nisso. Eu me especializo e eu continuo conversando com o gerente para exatamente manter esse background, manter essa atualização e eu trago essas novidades para meus alunos. É esse o ponto, beleza? E tem novidade vindo por aí. Se você quer entrar na fila de espera, por favor,
Se você quer entrar na fila de espera da próxima turma do Propagandista Essencial, só é digitar aí Gabriel CBO. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Gabriel CBO. Gabriel CBO. É o meu site. .com.br barra, olha que simples, gente, barra profissão, vamos lá, estou tentando digitar aqui de lado, tá difícil, gente, mas conto com a compreensão de vocês. Profissão propagandista. Propagandista. Boa. Tô falando que nem um retardado assim, mas é porque eu tô escrevendo, tá, gente? gabrielcbo.com.br barra profissão propagandista. Se você entrar nessa fila de espera, você vai ganhar uma grande oportunidade nesses próximos dias, tá? Uma grande oportunidade de você se encontrar comigo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso nas próximas lives. Mas de você se encontrar comigo, você gastar e investir 2 dias comigo intensos. A gente vai jantar junto, a gente vai tomar café da manhã junto, a gente vai almoçar junto. E a gente vai treinar bastante, eu vou pegar na sua mão e eu vou fazer de forma prática aquilo que você tem que fazer. Vou te ensinar tudo isso, tá bom? Então essa novidade vai ser só para quem está cadastrado aqui nesses e-mails, tá bom? Então cadastra lá, gabrielcbo.com.br barra profissão propagandista, tudo junto. Ou é barra profissão traço propagandista. Tem esse outro link também, tá? Barra profissão traço hífen propagandista. Então vai lá nesse site, entra na fila de espera para você receber essa grande oportunidade, essa grande novidade, beleza? Então é isso, gente. 2 pré-requisitos. Vocês entenderam a cadeia de consumo hoje da indústria farmacêutica, vocês entenderam finalmente por que existe a profissão de propagandista, para que ela serve, por que ela é tão bem remunerada, porque aquele dinheiro que a indústria de cosméticos investe milhões e milhões em propaganda na televisão, a indústria farmacêutica investe milhões e milhões na sua equipe de vendas, treinando essa equipe de vendas e sustentando essa equipe de vendas muito bem, confortavelmente. Você entendeu a mudança de vida que você vai ter quando você entrar na indústria farmacêutica, você entendeu os benefícios, você entendeu a beleza dessa profissão, você entendeu o porquê eu saí da indústria farmacêutica. Hoje nós temos uma escola chamada EcoPrime, nós temos uma outra escola de ginástica cerebral e eu tenho o Impacto Learning, que é uma empresa de cursos online. Não tenho só apenas o Propagandista Essencial. O Propagandista Essencial é um dos cursos da plataforma Impacto Learning, que é a nossa empresa, mas com certeza é o meu principal curso, aquele que eu tenho investido mais tempo atualmente e eu quero me dedicar 1000% a isso, tá bom? E você finalmente entendeu quais são os 2 pré-requisitos. Se você ainda não tem graduação, corre atrás de uma graduação. Se você ainda não tem CNH, corre atrás de CNH. Se você tem essas 2 coisas, você só precisa de um método, de uma metodologia. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, manda pra mim por aqui. Eu vou começar a fazer uma coisa. Tem muita gente que manda dúvida lá no direct. E eu vou começar a dizer assim, olha, entra na minha live ao vivo e manda dúvida pra mim ao vivo, porque aí eu vou responder por aqui. Vamos lá. O Everton falou assim, estou tentando entrar em um processo seletivo. Já falei com muitas pessoas. Muito bom, Everton. Isso é bom. Falar com muitas pessoas, enfim. Vamos ver, parece que tem pergunta aqui do pessoal. Olha essa pergunta aqui, eu acho que eu já respondi ela, mas enfim. Existe exigência para inglês? Quem está perguntando isso é a Sabrina. Não existe exigência. Não é um pré-requisito. Se você tem inglês, ótimo. Inclusive é importante você ter inglês, né? Para outras oportunidades, enquanto você não entra na indústria farmacêutica. Mas você vai fazer propaganda médica para médicos brasileiros ou que falam português. Porque eles precisam se relacionar com os pacientes deles que falam português. Então, para você propagar, para você se tornar propagandista, você não precisa de inglês. Agora, a primeira coisa que eu faria quando eu entrasse na indústria farmacêutica, sinceramente, a primeira coisa que eu faria seria entrar num curso de inglês, tá bom? Por quê? Com o curso de inglês lá dentro, inclusive com dinheiro para pagar um bom curso de inglês, você vai ter a possibilidade de crescer profissionalmente lá dentro. Ir de repente para São Paulo, ir para uma outra capital, para uma sede da indústria farmacêutica, sei lá no Alabama, nos Estados Unidos, ou na Europa, seja qual for a sua indústria farmacêutica. Imagina que você entrou na Novartis ou na AstraZeneca. Ter inglês é importantíssimo para você construir a sua carreira, tá? Mas para você entrar na indústria farmacêutica não é necessário. Respondido? Beleza? Vamos lá. Vamos ver se tem mais. Tem mais um aqui. Sabrina mandou mais um. Quero fazer uma pergunta com resposta honesta. Existe qualidade de vida para essa profissão? Claro que existe, pelo amor de Deus. É muito exigente? É. Você vai ter que trabalhar bastante? Vai. Na minha opinião, se você quer ter resultado, você não tem que se limitar às 8 horas de trabalho. Essa é a minha opinião.
No começo, principalmente. Não é a intenção da indústria farmacêutica, a intenção da indústria farmacêutica não é à toa que eles não permitem pagar hora extra. Então, a intenção da indústria farmacêutica é que você consiga fazer um bom trabalho dentro daquelas 8 horas do trabalho. Mas, sinceramente, se você não considera qualidade de vida, ganhar tão bem quanto eu ganhava, poder sustentar sua casa, ajudar seus pais, poder ir para um bom restaurante como Coco Bambu no final de semana com a sua família, poder pagar um bom curso de inglês para você mesmo, uma boa especialização para você, a faculdade, sei lá, para o seu cônjuge, ou uma boa escola particular para os seus filhos e ainda sobrar dinheiro no final do mês, se você não considera isso uma qualidade de vida, eu não sei mais o que é, mas eu estou entendendo o que você quer dizer. Em relação a tempo, ok, deixa eu te dizer uma coisa. Na Eurofarma eu trabalhava de segunda a quinta, de 8 da manhã às 6 da tarde, teoricamente, eu me dava muito mais que isso. Eu chegava de 7, não chegava de 8, chegava de 7 e muitas vezes saía de 7 horas da noite ou 6 horas. Quando eu chegava de 7, geralmente 6 horas da noite eu já tinha batido minha meta, eu ia para casa. Mas eu não chegava de 8, eu chegava de 7. Quando eu chegava de 7h30, 8 horas, eu não tinha batido minha meta, o meu compromisso com a empresa, o meu compromisso com a minha carreira profissional era tão grande que eu ficava até 7, 8 horas da noite, o que for. Sério mesmo, velho. Eu tenho que gerar resultado. Principalmente no começo, em que eu tenho que estudar, tenho que montar roteiro, tenho que aprender como é que faz ali a rotina de visitação médica. Eu estou aprendendo tudo, então eu dedicava mais horas. Se você quer saber se eu botava isso nas horas extras, claro que não. Sinceramente, a empresa não tem nada a ver com isso. Eu fui contratado para gerar resultado e eu quero gerar resultado. Se eu preciso de um pouco mais de horas nesse começo da minha vida profissional, eu vou dedicar essas horas, eu não vou colocar a culpa na empresa ou o peso na empresa, tá bom? Então isso precisa ficar muito claro. Se você não revelar isso, se você não demonstrar essa disposição na entrevista de emprego, você não passa. Simples assim. Só que na sexta-feira eu trabalhava, teoricamente, de 7 da manhã até 1 hora da tarde. A Eurofarma liberava todos os seus propagandistas no Brasil de 1 hora da tarde para irem para as suas casas. Então o meu final de semana começava de 1 hora da tarde na sexta-feira. Tá bom ou tá ruim? Eu ia para casa, ficava com minha família, desfrutava de um bom descanso, pegava eles e ia para a praia. Olha que coisa linda. Então meu final de semana começava na sexta de 1 hora da tarde, porque na Eurofarma especificamente, o propagandista larga de 1 hora da tarde na sexta. As outras indústrias, nem todas fazem isso, tá? Nem todas fazem isso. Mas a Eurofarma faz. De 1 hora da tarde eu largava e ia poder desfrutar de um final de semana incrível com a minha família, começando na sexta-feira de tarde. Então assim, se isso não é qualidade de vida, eu não sei mais o que é, tá? Eu tô sendo honesto aqui, mas obrigado pela sua honestidade também, pela sua franqueza, por você ter mandado essas perguntas, Sabrina. Nos ajudou muito. Tenho certeza que essas perguntas eram as dúvidas de muitas das pessoas que estavam aqui. Fechado, galera? Tamo junto? Tamo junto misturado? Tem mais alguma dúvida? Amanhã a gente entra ao vivo novamente às 7h40 aqui no Instagram, beleza? 7h40 aqui no Instagram, a gente entra ao vivo para mais uma live do Canal F. Eu espero ter te ajudado. Um cheiro no coração e Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Valeu!